Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então para a nossa nona aula de gestão ambiental. Hoje a gente vai falar a respeito de certificação e rotulagem ambiental. Bom, a gente já viu que a auditoria vai avaliar o quão conforme um SGA está dentro daquele empreendimento. Então, é necessário passar por um processo que vai verificar, que é a auditoria, que a empresa está conforme os requisitos do SGA. Uma vez que essa empresa tem todos os requisitos em conformidade, ela pode se autodeclarar em conformidade. E no caso de ter obtido êxito após uma auditoria externa de certificação, ela pode então divulgar que ela é certificada de acordo com tal requisito. E é muito comum a gente ver empresas que têm certificação ISO, que é a certificação mais adotada no mundo, usarem isso na sua imagem, e colocarem isso em rótulos, selos. Então é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. A certificação, ela só é obtida quando a empresa passa por uma auditoria de terceira parte, quando ela vem então sob auditoria de verificação de implantação de normas de uma entidade específica, ok? Só para a gente relembrar o que a gente falou na aula passada, terceira parte então é um organismo reconhecido, independente e que tem conduta respeitosa. Então, essa empresa que vai auditar o seu empreendimento, a gente diz que é uma empresa acreditada, porque é uma empresa idônea, que tem então todo o seu processo muito bem articulado e certificado também. Então, essa empresa, a gente fala que é um organismo de certificação credenciado. Então, quando o seu empreendimento recebe auditoria da ISO, a gente fala que essa equipe de auditores é uma equipe OCC, de um organismo de certificação credenciado. Cada país pode ter requisitos específicos de acordo com a sua situação. Mas é bem interessante que, por exemplo, na ISO, isso busca ser o mais padronizado possível. Então, a base dos requisitos acaba sendo o mesmo em todos os locais de implantação, podendo ter adição, especificação ou outra de acordo realmente com o ambiente que está sendo implantado. No Brasil, quem verifica quais são os principais requisitos que a ISO ou qualquer outro sistema vai adotar é o Sinmetro. Então, é uma entidade ligada ao Sistema Nacional de Metrologia. Vejam, a ISO tem já os seus requisitos, mas passa por essa comissão da Sinmetro para poder verificar se há alguma necessidade de um requisito a mais a ser implementado aqui no Brasil, tá? Já as questões relativas à acreditação de organismos são tratadas pelo Comitê Brasileiro de Avaliação de Conformidade, que assessora a Conmetro na estruturação do sistema de avaliação de conformidade de acordo com exigências internacionais. Então, é esse comitê CBAC que vai aí acompanhar todo esse processo de certificação que ocorrem aqui no Brasil. Quando uma empresa recebe a certificação, isso quer dizer que o seu sistema de gestão está em conformidade e de acordo com os requisitos normativos daquele país, no caso Brasil. Aqui então, quem faz essa auditoria de terceira parte nas empresas brasileiras
é uma comissão do Instituto Nacional de Metrologia. Então, auditores do Inmetro é que vão até o seu empreendimento para poder aí fazer e verificar a conformidade e, estando ok, te dar aí a permissão de certificação do seu SGA. Existem dois lados da mesma moeda: ser certificado ou não ser certificado. Eis a questão. Existem pontos positivos e negativos de ser certificado. E é isso que as empresas sempre questionam. Entre os pontos positivos está a padronização do sistema. Então você tem garantia de que aquilo segue um padrão. A segurança para clientes e investidores. Se eu sou investidor, eu vou ter mais confiabilidade em investir dinheiro em uma empresa que tem certificação do que uma que não tem. E as questões de controle ambiental. Uma empresa que tem um SGA tem um sistema ambiental operante dentro do empreendimento. Isso traz segurança, confiabilidade, menores riscos. Já os pontos negativos da certificação, custos um pouco mais significativos, né? Principalmente para empresas de pequeno porte. Numa empresa de maior porte, os custos para a certificação acabam sendo mais diluídos. E barreiras de comercialização, uma vez que se tem a adoção de estabelecer uma certa normativa. Então, por exemplo, países consumidores de carne, a gente tem visto isso, né? Países consumidores de carne bovina do Brasil têm buscado cada vez mais comprar apenas de produtores certificados, onde tem um processo de licenciamento ambiental da área, tem um controle da qualidade e saúde do gado. Então, um produtor que não tenha esses requisitos, que não atende a esses parâmetros, não pode comercializar com aquele cliente que exige esse tipo de certificação. Então, de certa forma, isso cria uma barreira comercial. Há um impeditivo de se comercializar com quem exige esses requisitos. Um produtor menor já fica mais difícil de ter todo esse processo, então isso acaba sendo um entrave comercial. Sobre a rotulagem, vocês já devem ter visto em vários aparelhos, produtos que a gente consome, um desses selos ou algum selo parecido. Então a gente vai entender melhor o que esses selos querem dizer. Na medida em que as empresas foram obtendo suas certificações, elas viram que era importante mostrar isso no seu produto para que isso fosse reconhecido, já que exige um esforço, e também faz parte aí do marketing sustentável, do marketing verde da empresa. Então ela quer mostrar que ela tem essa certificação. Dessa forma, as empresas foram desenvolvendo algumas imagens, alguns selos para mostrar essa conquista e também chamar a atenção do consumidor para optar entre uma empresa certificada e uma que não seja. Então, eles foram associando esses selos à própria imagem da empresa, surgindo aí então esses rótulos ambientais. O rótulo ambiental mais antigo é o Anjo Azul, criado em 78 pelo órgão ambiental federal da Alemanha, que mostrava que aquela empresa tinha aí atitudes ambientais positivas. Hoje em dia, vários países adotam selos semelhantes. Existem 3 tipos principais de selos. O selo tipo 1, ele é um selo que passou por um programa de certificação de terceira parte. É um selo que demonstra que aquela empresa cumpre requisitos, ela é certificada. Então, por exemplo, esse selo do Beija-Flor da ABNT é de qualidade e ambiental. Então, é uma empresa que foi certificada na ISO 9000 e 14000. Então, ela pode colocar esse selo nos seus produtos. Já o selo tipo 2
é um selo muito comum nas embalagens de produtos alimentícios. É uma autodeclaração, não passou por um processo de certificação, mas traz informações importantes, principalmente para o consumidor. Então, geralmente a gente vê isso nos frascos, né? Orientando, então são selos mais orientativos, que mostram o tipo de embalagem que é usada, como fazer a reciclagem. Então eles têm muito mais esse caráter de orientação do que mostrar uma certificação. Já o rótulo do tipo 3, ele também não passou por certificação, porém ele tem quantidades auditáveis na sua informação visual. Vejam, aqui nesse selo ele fala que 65% do material utilizado nesse produto veio do processo de reciclagem. É isso que quer dizer. Então ele passa uma informação de forma visual para o seu consumidor. Tem ali uma quantidade, essa quantidade ela passou por um processo para ser dimensionado. Então ela passa critérios que podem ser verificáveis, mas vejam, não é ainda uma certificação de terceira parte. Geralmente houve sim um processo interno de quantificação e eles querem passar isso para o seu consumidor. Mas não é um selo vindo de uma certificadora, de uma empresa, de uma OCC que verificou esse requisito. Para a gente entender um pouquinho melhor, rótulos do tipo 1, eles seguem a NBR ISO 14024. Eles são criados por entidades independentes, públicas ou privadas, que certificam o recebedor de acordo com padrões ambientais, ou seja, passou por uma auditoria de terceira parte por um órgão acreditado, ok? Então, os rótulos do tipo 1 têm sempre a associação com alguma entidade governamental, alguma entidade certificadora. O objetivo é estimular a adoção de práticas ambientais positivas e a sua melhoria contínua. Então vejam, aqui são selos de entidades nacionais. Então empresas que seguem os padrões ambientais do Canadá, União Europeia, Austrália, Brasil, França, Japão, a Alemanha, a China, a Coreia do Sul e por aí vai. Então, se a gente encontra um desses selos em um produto, quer dizer que ela segue todos os requisitos do sistema de gestão ambiental impostos naquele país. Já o selo tipo 2 é muito comum a gente achar em diversos produtos que a gente consome. Elas seguem a NBR 14021. É uma autodeclaração não certificada. Vejam, na própria imagem, não tem uma entidade associada, mas eles são muito informativos. Eles trazem também seu valor, porque eles orientam. Então, eles geralmente colocam em produtos recicláveis, né, como aço, alumínio, plástico, orientam para fazer o descarte correto. Enfim, tende a ressaltar aí aspectos positivos daquele produto, mas tem que ter uma certa cautela. Então, por exemplo, um selo que informa que o material da embalagem é biodegradável, nada quer dizer a respeito de aspectos positivos do seu processo produtivo. Vejam, ele pode ser biodegradável, porém não teve aí critérios tão rígidos na sua produção, tá? Então, deve ser interpretados com cautela. Já o rótulo do tipo 3, ele é normatizado pela NBR 14025, são rótulos concedidos e licenciados por entidades de terceira parte também, assim como o rótulo tipo 1.
e que trazem informações sobre critérios ambientais. Porém, a sua concessão não está baseada no alcance de uma meta ou no cumprimento de vários requisitos. Ele é certificável, porém, ele é auditável, ele é certificado, porém, ele demonstra que aquele produto, aquela empresa atingiu uma métrica, atingiu uma forma de se comparar positivamente com os outros concorrentes. Então, por exemplo, esse selo bem comum da Procel, que indica que aquele produto eletrodoméstico, ele consome menos energia do que um concorrente. Não é um selo de certificação ambiental do sistema de gestão ambiental como um todo, mas tem o seu valor. Ele mostra que entre concorrentes similares, ele tem aí um bom desempenho no aspecto de consumo de energia. O Inmetro também acompanha, é o Inmetro, inclusive, quem estabelece essa certificação. Então, é um órgão que está aí verificando essas informações, porém, é uma informação direcionada, né? Nesse caso, consumo de energia, e não diz respeito a todo o SGA. E aí, ficaram com dúvida? Manda aí suas dúvidas a respeito da rotulagem, da certificação, e a gente vai conversando. Agora, só para testar um pouquinho, quero ver se vocês conseguem identificar aí que tipo de selos são esses. Vejam, esse primeiro selo, ele tá falando, ele traz inclusive uma pegadinha, né? Ali, uma pegada, e tá falando, né, que esse produto aí, ele tem aí 135 gramas de CO2 na sua produção. É um selo de qual tipo? Tipo 1, 2 ou 3? Por quê? Vejam só, ele é um selo que demonstra quantidade e também é certificado por um organismo nacional. Dessa forma, ele é um selo do tipo 3. Por quê, professora, se ele tem ali um organismo nacional? Gente, é um organismo nacional, mas direcionado para a emissão de carbono, né? Então, é um programa específico que ele está atendendo e não todo o SGA, beleza? O do meio é muito comum quando a gente compra papel sulfite, lápis, né? Produtos que vêm da madeira, geralmente apresentam, se a empresa for certificada, ela tem provavelmente esse selo aí. Esse selo ele diz respeito à quantidade de madeira utilizada no processo que veio de um bom manejo, né? Ou que segue todo um sistema de gestão aí. Olha só, segue todo um sistema de gestão. Então, apesar de não ter uma entidade nacional, esse selo é adotado internacionalmente por todas as empresas que têm um sistema de gestão ambiental florestal. Então, esse é um selo do tipo 1. E o terceiro selo, Eco-Friendly? Bom, é um selo muito mais comercial. E aí, que tipo de selo é esse? É um selo tipo 2. Por que tipo 2? Ele fala que esse produto, ele é amigo do meio ambiente, mas não traz quantidades, não traz um organismo falando que foi auditado, enfim, ele é muito mais de marketing, então ele é um selo tipo 2. Ok? Deu para entender um pouco melhor? Qualquer coisa, manda dúvida aí. Um abraço, gente. Até mais.